Fala galera, beleza? Só nos games? Amigo imaginário na área, hoje é dia de montagem de PC aqui no canal. Essa vai ser uma montagem bem diferente, um computador super compacto com foco em rodar emuladores, além de alguns games mais exigentes de Windows. Bom, montar esse PC não foi minha primeira escolha. A princípio eu pensei em comprar um daqueles mini PCs da Belink para fazer alguns testes aqui pro canal. Equipados com Ryzen de 7ª geração e com gráficos integrados, como a Radeon 780M, esses pequenos monstrinhos possuem um desempenho bem próximo de uma GTX 1650 base, ainda com a vantagem de poder compartilhar até 16 GB de memória RAM com essa APU, dispensando uma placa de vídeo de entrada. Após uma breve pesquisa sobre esses computadores, descobri que a AMD não dá suporte de drivers para esses processadores. Por serem de uma linha voltada para dispositivos portáteis, fica a cargo da empresa que desenvolveu o projeto criar os drivers para essas APUs. O problema chegou a ser tão grave que recentemente a Belink teve que tirar seu site do ar por alguns dias devido a uma enxurrada de reclamações de usuários que tiveram problemas de drivers com seus dispositivos. Problema com Windows que atualizou e sobrescreveu o driver de vídeo anterior, drivers que não são atualizados para novos lançamentos. Como a AMD não é a responsável pelo suporte dessas APUs, o seu PC está destinado mais cedo ou mais tarde a virar um peso de papel. Pensando nisso, mas não desistindo do projeto, decidi eu mesmo montar meu mini PC, com peças que fossem acessíveis e que atendesse a minha expectativa de rodar emuladores e também alguns lançamentos de forma satisfatória. Para começar a montagem, eu vou falar um pouco sobre esse gabinete super compacto. Modelo Arcelit, acho que é assim que se pronuncia, SKTC A09, que eu comprei no AliExpress, antes do remessa conforme. Incrivelmente eu não fui taxado. A caixa é bem simples, bem comum de marcas chinesas. Na lateral vem indicada a cor do case, no meu caso eu optei por comprar um case preto, o case veio bem acomodado dentro da caixa, nem se a transportadora viesse chutando a caixa até a sua casa, o case teria sido danificado. Esse gabinete só dá suporte para placas-mães no padrão ITX. Esse formato tem dimensões de até 6,7 polegadas, o que equivale a 17 por 17 centímetros. Mostrando aqui o painel frontal, essa versão que eu comprei possui duas portas USB 3.0, possuindo duas entradas, uma para fone e outra para microfone, além de um botão de liga e desliga. Esse gabinete não possui botão de reset. Para mim não é um problema, porque acabo não utilizando, mas pode ser que faça falta para outros usuários. Na parte traseira fica o encaixe para o espelho da placa-mãe e a fonte com destaque para esse slot que permite instalar uma placa gráfica bem compacta na vertical, mas que eu não irei utilizar nessa montagem. A fixação da tampa lateral é feita por apenas dois parafusos, sendo bem simples de retirar. Os parafusos podiam ter vindo naquele padrão de rosquear que acho muito mais prático, mas isso eu posso substituir facilmente depois. Assim fica o gabinete na vertical. Retirando essa haste de metal que serve como suporte para HDs, eu tenho acesso ao interior do gabinete. Quem adquirir esse gabinete fica então sabendo que ele possui um suporte para instalação de HDs de 2,5 polegadas e SSDs no padrão SATA. Dentro do gabinete vem um pequeno saco com parafusos. Esses são os conectores do painel frontal, esse é o conector de som. Esse outro das duas portas USB frontais. E por último, esses são os conectores do botão HD LED, Power LED e liga e desliga. Vem também esse fantástico manual para quem quiser exercitar o seu chinês.
Dentro desse envelope com plástico bolha vem um cabo riser para a placa de vídeo. Para quem quiser usar a placa na vertical, não haverá necessidade de comprá-los em separado. Deixando claro, galera, que este é um item opcional, assim como as portas USB 3.0 do painel frontal. Quem comprar este gabinete pode optar em pagar um pouco mais por esses itens. A versão mais simples desse gabinete vem com portas USB frontais no padrão 2.0 e sem esse adaptador para placas de vídeo. Mas quem quiser pode optar pela compra na versão do gabinete que vem com esses itens adicionais. Vou aproveitar para mostrar o que vem dentro daquele pequeno saco com o gabinete. Vem a braçadeira para prender os cabos no interior do gabinete. Vem também esses suportes para utilizar como pezinhos para a fixação do gabinete. Além de vários parafusos. Esses 4 são para fixar a fonte. São mais 4 para fixar a placa-mãe. Já esses outros 5 servem tanto para fixar HDs de 2,5 polegadas ou SSD SATA quanto para fixar aquele suporte para esses HDs ao gabinete. Tem também outros 5 parafusos para fixar HDs de 3,5 polegadas. Apesar de no manual especificar esse tipo de parafuso, e eu posso dizer que não existe espaço físico no interior desse pequeno gabinete para fazer a instalação de um HD de 3,5 polegadas, a não ser que você use o gabinete sem a tampa lateral. Mostrando o interior desse pequeno gabinete, esses são os 4 encaixes de fixação da placa-mãe. Aparentemente é bem simples de montar. Fazendo o desencaixotamento da placa-mãe, a embalagem é bem simples, sem adornos. Nada aqui é feito para chamar a atenção. Esse é o cartão de garantia de 3 anos do usuário, mas acho que não tem validade fora da China. A caixa acompanha um manual. Entre os vários idiomas, também está em português. Veio também um CD de drivers que é totalmente inútil, primeiro porque não tem um driver de DVD, depois porque posso fazer o download da última versão atualizada da BIOS direto no site do fabricante. Continuando a explorar a caixa, veio o espelho traseiro para essa placa-mãe. Eu prefiro quando o espelho já vem fixado na própria placa, mas é o que tem para hoje. Veio também um par de cabos Satanás, padrão em toda a placa-mãe. 2 antenas para a placa Wi-Fi nesse padrão que eu gosto. Veio a antena mesmo e não aquele rabicho em forma de antena. Por fim, veio também uma seringa de pasta térmica, daquela bem genérica que eu nem utilizei na montagem, mas que pode ajudar a outros usuários que vierem a comprar essa placa. Dentro da caixa veio também o Ryzen 5 5600G, que vou utilizar no projeto. Ele não acompanha a embalagem, e só tá aqui porque eu comprei eles do mesmo vendedor. A placa-mãe vem dentro desse plástico anti-estática, é só remover com bastante cuidado para não enroscar em nenhum componente. O foco ao comprar essa placa não foi na estética. Minha preocupação foi com seu tamanho, preço e desempenho. No fim, eu não fui taxado em nada pela primeira vez. Só para exemplificar, essa placa é tão pequena que ficou perfeita nesse suporte de celular. Começando o tour por essa placa-mãe, esse é o conector de 24 pinos da fonte. São ao todo 4 portas SATA, sendo que você vai conseguir ligar em simultâneo com esse processador até 2 SATAs e um NVMe. Aqui fica o conector frontal da USB 3.0. Mais abaixo ficam os conectores do painel frontal. Esse é o conector do Clear CMOS, aqueles casos extremos em que o PC não inicia e o reset da BIOS não resolve. Esse é um dos conectores de 4 pinos para as fãs. São 2 slots de memória RAM, suportando até 32 GB a uma frequência máxima de até 4.733 MHz em overclock. Difícil vai ser encontrar memórias nessa frequência para testar. Aqui embaixo fica o conector PCI Express 4.0 16X para placas gráficas de alto desempenho. Logo acima fica o dissipador do conector NVMe que suporta dispositivos de 4ª geração. Por algum motivo que eu desconheço, a placa Wi-Fi veio porcamente encaixada nesse suporte. Eu tive que abrir para arrumar.
Continuando, esse é o conector de áudio do painel frontal e esse é outro conector de 4 pinos para os fãs. Esses são os dois conectores para antenas Wi-Fi que garantem até 5 GHz. A transferência máxima é de 1,73 gigabits por segundo. Acima ficam os conectores de áudio, são apenas 3 conectores, azul para entrada de linha, a verde para reprodução de som e por fim a rosa para microfone. Aqui começam as conexões USB, com uma tipo C, padrão em celulares e adaptadores. Acima tem uma USB tipo A de 5 gigabits por segundo, excelente para transferência de arquivos. Um conector de rede Realtek para redes Gigabit. Tem também esse conector nojento PS2, ninguém usa mais isso. Tem outras duas portas USB 2.0. Ao lado, duas portas USB 3.0 de alto desempenho. Aqui fica o conector de 8 pinos da CPU. Essa placa conta ainda com 2 conectores de vídeo, um HDMI e outro DisplayPort, reproduzindo imagens em até 4K. Aqui fica a bateria da placa-mãe, e esse aqui é o seu conector. Esse é o dissipador passivo do VRM. A placa possui 8 fases. O socket utilizado é o AM4, então dá para utilizar outros modelos de processadores série 3000, 4000 ou 5000. Esses são os suportes para a instalação de um air cooler, ainda no padrão de placas-mães com socket AM3. Essa placa-mãe, por ser chipset B550, não dá suporte para processadores de primeira e segunda gerações, ou seja, CPUs séries 1000, 2000 e APUs com gráficos integrados de série 3000 não são suportados por essa placa-mãe. Aqui fica o conector de 4 pinos da CPU. Ao lado tem um conector de 3 pinos para os LEDs ARGBs. E tem também um conector de 4 pinos para os fãs RGBs. E por fim, um outro conector de 4 pinos para os fãs. Como o meu processador comprado no AliExpress veio sem cooler, e por ter optado por um gabinete super compacto, optei por uma solução mais robusta e comprei um Jonsbo HX6200D. Esse cooler é vendido em 2 cores, sendo uma branca com RGB e uma na cor preta sem o RGB. Aqui na lateral da embalagem tem as especificações do produto. Esse air cooler possui uma fan de 120mm, ele é recomendado para CPUs de TDP de até 200 watts, o que não é um problema para esse Ryzen, que possui um TDP de apenas 65 watts em estoque. As fãs funcionam numa rotação mínima de 700 RPM, podendo chegar no máximo a 1800 RPM, sendo compatível com plataformas Intel e AMD. Só para efeito de comparação, a caixa do cooler é quase do mesmo tamanho do gabinete. Assim deitado dá para ver melhor. Depois da placa-mãe, o cooler é a segunda maior peça desse projeto. Abrindo aqui a embalagem, logo de cara me deparei com essa mensagem: para as suas reais necessidades. Dentro vem esse manual. Esse manual sim foi muito útil na montagem. De início, eu tive muita dificuldade para fazer a sua instalação. Vale um adendo que esse cooler é compatível com sockets mais recentes da Intel, como o LGA 1700, o LGA 1200 e LGA 115X, além, é claro, da plataforma AMD, sendo compatível tanto com sockets AM4 quanto AM5. Dentro dessa caixa vem todos os suportes e parafusos compatíveis com esse cooler. Vem também esse plate para ser fixado atrás da placa-mãe, mas segundo o manual ele só deve ser instalado em placas-mães Intel LGA 1700 e AMD AM5. Por fim, muito bem acomodado, tem o cooler. Achei o cooler bem bonito e discreto, como é exatamente a proposta desse projeto. Esse cooler possui 6 heat pipes para dissipação de calor, dando uma maior eficiência ao produto, sendo os heat pipes também na cor preta. Mesmo sendo um cooler mais compacto, ele ainda possui uma generosa área de dissipação. Aqui embaixo vem uma etiqueta alertando os desavisados para removê-la antes de fazer a instalação. Para compor o projeto, utilizei um kit de memórias Corsair, com 2 módulos de 8 GB a 3000 MHz. Eu também possuo um outro módulo de 16 GB, que cheguei até a instalar para fazer alguns testes, mas acabei chegando na conclusão que 24 GB não fizeram a diferença em jogos mais exigentes.
Vou começar a montagem colocando a placa-mãe sobre essa manta anti-estática. Preferi primeiro instalar as peças na placa-mãe para fazer os primeiros testes e identificar possíveis problemas e só depois fazer a montagem no gabinete. Começando a montagem pelo processador, antes de fixar a CPU, se atentem para essa seta que fica aqui na esquerda. A seta indica a forma correta de fixação no socket AM4. Encaixe o processador com muita calma. Verifica se o processador não ficou solto e só depois abaixa aquela alavanca para baixo. Aproveitei para retirar esses dois suportes que vieram com a placa-mãe. Também retirei esse plate que acabei não utilizando. Meu antigo NVMe apresentou problema durante a montagem desse PC. Eu tive que esperar mais de um mês até seu substituto chegar, o que atrasou em muito a finalização desse projeto. Esse é o Aorun W5000, é um NVMe PCIe 4.0, possui 1.800 megabits reais de gravação e 2.000 megabits de leitura sequencial, além de ser compatível com o PlayStation 5. Essas características tornam ele muito superior ao KingSpec, que até tem uma velocidade de gravação bem superior, chegando a 3.500 megabits por segundo nos 100 primeiros gigabytes, enquanto ele tem memória cache para fazer a gravação dos dados. Mas depois de gravar esses arquivos iniciais, é só ladeira abaixo e seu desempenho fica pior que um HD tradicional de notebook. Fazer a instalação do cooler foi uma das tarefas que mais deram trabalho durante a montagem do PC. Vou aproveitar para mostrar os itens que vieram nessa embalagem junto com o cooler. Primeiro, essas hastes de fixação para os sockets Intel. Esses parafusos prateados são para fixação em plataformas também Intel. Veio também essa chave sextavada, que serve para fazer a fixação do plate em placas com socket Intel 1700 e AMD AM5. Dentro da embalagem também vem pasta térmica e uma pazinha para espalhar essa pasta. Vem também esses adesivos em formato de roela, que foram utilizados juntos com os parafusos de fixação do cooler. Na montagem foram utilizadas essas duas hastes mais alongadas e retilíneas, que são para fixação em sockets AMD. Também foram utilizados esses 4 parafusos na cor preta. Esses pequenos parafusos servem para fixar as duas hastes ao cooler. Essas 4 porcas emborrachadas vão dentro dos parafusos. E por fim, tem essas 4 porcas tradicionais que prendem aqueles parafusos alongados à placa-mãe. Tem também essa porca especial que tem uma ponta com entrada para a chave Phillips. Ela serve para fazer o aperto de todas as porcas da placa-mãe. Com tudo devidamente apresentado, é hora de iniciar a montagem do cooler. Primeiro eu vou mostrar como deve ser feita a fixação dessas hastes na base do cooler. Coloquem as hastes com as pontas voltadas para dentro, do jeito que eu estou mostrando no vídeo. Façam como eu e utilizem um plate que veio junto com o cooler para alinhar as furações. Fazer a montagem das hastes requer atenção. Encaixe o primeiro daqueles parafusos pretos alongados na ponta de uma das hastes. Agora gire o parafuso até fazer o seu encaixe. Agora é só rosquear uma daquelas porcas emborrachadas sobre este parafuso. Só fiquem atentos que tem um jeito certo de encaixar a rosca. Se você eventualmente rosquear o lado errado, você vai acabar percebendo que a rosca ficou torta no parafuso. Portanto, só tem um jeito de fazer o encaixe. Com as duas hastes montadas, é hora de fazer o encaixe no cooler. Aproveitei para tirar esse plástico de proteção do cooler. Essa foi a segunda vez que eu gravei a montagem e esse plástico estava sujo e me incomodando. Olhem com atenção na imagem como devem ficar fixados os parafusos nas hastes, para não terem que remontar tudo depois. Agora é só fazer a fixação da haste do outro lado, tomando os mesmos cuidados. Com as hastes montadas, o cooler está pronto para ser encaixado na placa-mãe. Agora, atenção para o lado correto de fixação do cooler. Esse lado que possui essa abertura mais alta deve ficar voltada para o dissipador do VRM, conforme mostrado no vídeo. Se precisar ou estiver inseguro, utilize o plate para ter certeza que as furações estão corretas.
Chegou a hora de aplicar a pasta térmica. Apliquei uma gota generosa no centro do processador e depois espalhei com a pazinha que veio junto com o cooler, fazendo uma camada bem fina e uniforme. Quem não tiver uma pazinha, espalha com o dedo mesmo que vai dar bom. Como a montagem desse cooler é feita com a placa-mãe invertida, tive que tomar mais cuidado com o encaixe dos parafusos. Com a placa-mãe invertida, é hora de colocar aqueles adesivos nas extremidades de cada parafuso. Agora é só fixar as roscas que sobraram e parafusar com a mão mesmo, sem fazer muita força. O aperto final vai ser feito com a chave Phillips. Agora é só utilizar aquela porca especial para fazer o último aperto. É só parafusar em X sem forçar as roscas. Parafuse aos poucos até deixar todos bem fixados. Não utilizei o plate porque no manual do cooler ele é indicado para ser utilizado nos sockets LGA e AM5. Hora de instalar os módulos de memória. Aqui não tem nenhum segredo, é só alinhar corretamente os módulos com o encaixe de fixação da placa e pressionar com cuidado, até ouvir o som do módulo sendo encaixado de cada lado. Para atrapalhar, meus módulos vieram com os dissipadores invertidos. Cuidado na hora de encaixar para não aplicar muita força. Aproveitei para ligar o cabo de energia no cooler da placa-mãe e já prendi ele para não deixar solto dentro do gabinete. Para completar o projeto, utilizei essa fantástica fonte chinesa que esquenta muito. Das especificações, essa é uma fonte 100% modular. Quem quiser pode pausar o vídeo para ver as especificações na tela. Eu optei por superdimensionar a potência da fonte, visando diminuir a dissipação de calor no interior do gabinete. Questão de potência. Essa configuração usa cerca de 250 watts a 260. Então uma fonte de 300 watts já seria o suficiente, mas preferir dar mais potência por causa da dissipação de calor. Abrindo a caixa, ela tem um visual bem minimalista. A fonte vem dentro desse plástico bem simples. Eu vi uma galera com dúvida na página do vendedor sobre a fonte ser 220 volts. Podem comprar sem medo que ela vai funcionar em tomada 110 volts. Girando a fonte na parte de baixo, ficam os conectores da placa-mãe. Aqui encaixa o conector de 24 pinos. O conector vermelho é para uso da CPU. O conector ao lado é para a placa de vídeo. E o último conector é para os cabos SATA. Deixando a fonte aqui de lado, na embalagem também veio esse cabo de força, com plug naquele padrão mais antigo. E por último na caixa estão os cabos de alimentação. Vieram todos presos com um simples elástico, bem simples mesmo. E isso é tudo que vem na embalagem. Acabei guardando o cabo de força porque acabei utilizando outro cabo com plug de 3 pinos. Como já adiantei, os cabos vieram presos por este elástico. O primeiro cabo que eu quero mostrar é o cabo PCI Express. Em uma ponta ele possui um conector de 6 pinos e na outra um conector de 6 mais 2 pinos. O segundo cabo é o de alimentação da placa-mãe. Em uma ponta ele possui um conector de 14 pinos e na outra extremidade um conector de 24 pinos. O próximo cabo é o da CPU. Esse cabo possui um conector de 4 pinos em uma ponta e 6 mais 2 pinos na outra para a alimentação do processador. Esse cabo da CPU é o único que deve ser conectado no conector de 4 pinos vermelho da fonte. O último cabo também possui um conector de 4 pinos, mas o que o diferencia do cabo anterior são seus 2 conectores SATA e um Molex. Aqui é só soltar a tampa lateral para fazer a montagem da placa-mãe no interior do gabinete, mas antes é necessário desmontar o painel frontal. Para retirar esses cabos, é só soltar esses 4 parafusos. Depois é só desencaixar com cuidado a tampa até soltar o painel. Eu não havia notado antes, mas o lado interno do painel frontal possui um filtro anti-poeira que vem parcialmente colado.
O encaixe da fonte foi dramático. Fiz o encaixe da fonte quando não estava gravando e não consegui tirar mais de dentro do gabinete. Notem como a fonte ficou desnivelada no interior do gabinete. Só que nesse ponto eu tive um outro problema. Eu fui obrigado a improvisar um calço para manter a fonte fixa, e isso sem obstruir as saídas de ar do gabinete. Eu utilizei esse prendedor de borracha, por não ser um condutor elétrico e ter a altura necessária para nivelar a fonte. Só tive que fazer uma pequena adaptação com estilete para remover essa ponta. Para garantir a eficiência da gambiarra, utilizei fita dupla face para impedir que o prendedor ficasse solto no interior do gabinete. Colocar esse calço foi bem simples, foi só escolher o local de fixação e a fita dupla face fez o resto. Com a fonte devidamente nivelada e encaixada, foi só fazer a sua fixação com os parafusos. Encaixar os cabos na fonte é bem simples. Comecei encaixando o cabo da CPU no conector vermelho da fonte. Depois foi a vez do cabo de 24 pinos. Utilizei a ponta com plug de 14 pinos para ligar na fonte. Depois é só se certificar que os cabos ficaram bem encaixados, para não ter problema na alimentação dos componentes. Chegou a hora de instalar o espelho traseiro da placa-mãe. É só fazer o alinhamento correto no gabinete. O encaixe é bem simples e não tem segredo. É só pressionar com bastante força e brutalidade, até todas as extremidades ficarem bem fixas. Fazer a fixação da placa-mãe no interior desse gabinete super compacto requer muito cuidado. Eu tive que ficar atento com os conectores, tanto o que alimenta a CPU quanto o que alimenta a placa-mãe. Foi preciso conectar o cabo da CPU fora do gabinete, porque do contrário seria impossível de fazer com a placa-mãe já fixada no interior dele. Aproveitei também e já conectei o cabo de 24 pinos. Fazer o encaixe da placa-mãe foi uma tarefa bem delicada. Tive que desenrolar os cabos conforme fazia o encaixe da placa-mãe. Já com a placa dentro do gabinete, foi só fazer o encaixe nas furações e alinhar a placa com o espelho traseiro. Com a placa alinhada nas furações, foi só começar a parafusar. Antes de recolocar a tampa frontal novamente no gabinete, eu tive que remover os dois encaixes nas laterais. Estava impossível recolocar a tampa sem remover esses encaixes. Fica de alerta para quem for também adquirir esse gabinete, eu tive que serrar as duas extremidades para poder recolocar a tampa no lugar. Feita mais essa gambiarra, foi só parafusar todos os botões do painel frontal de volta no lugar, começando pelo botão de liga-desliga e seguindo com os conectores das portas USB frontais. Com tudo recolocado no lugar, foi só ligar os conectores do painel frontal diretamente na placa-mãe. Em seguida, liguei o cabo USB 3.0. Já quase finalizando, chegou a hora de fazer a arrumação dos cabos. Só tive que tomar cuidado para não dobrar nenhum deles e causar o seu mau funcionamento. Foi sem dúvidas o gerenciamento de cabos mais fácil que já fiz em uma montagem de um PC. Com a tampa encaixada no lugar, foi só fixar os 3 parafusos restantes. Últimos ajustes na arrumação dos cabos e projeto finalizado. Falta ligar para ver se tudo está funcionando como deveria. Estava quase esquecendo das antenas Wi-Fi. Sei que para muitos não é uma prioridade, mas o lance do gabinete ser compacto é poder levar ele para qualquer lugar. E na ausência de rede cabeada, o Wi-Fi acaba sendo uma solução bem-vinda. Hora de fazer os primeiros ajustes na placa-mãe. Ali no canto superior esquerdo é mostrado o modelo da placa e a versão da BIOS que está sendo utilizada. O processador foi reconhecido como Ryzen 5 5600G, funcionando na frequência de 3900 MHz, sendo um total de 16 GB DDR4 a 2133 MHz. Daqui a pouco eu vou ativar o perfil XMP e fazer ela funcionar a 3200 MHz. Começando os ajustes que eu quero mostrar,
Aí em cima, nas abas, naveguem até a aba OSSI-Tweaker. Agora vão descer na barra de rolagem até a opção Load XMP Setting. Agora é só mudar a opção de Auto para XMP. Em algumas memórias existem disponíveis mais de um perfil XMP. Nesse caso, é só selecionar aquele que tiver a frequência mais alta. Na próxima opção, eu vou fazer um pequeno overclock, subindo as frequências para 3200 MHz. Agora mudando para a aba Advanced, eu vou descer até a opção AMD CBS. Agora selecione a opção NB-IO Common Options. Abram a pasta GFX Configuration, pressione Enter na opção iGPU Configuration e alterem essa opção para UMI Specified. Dessa forma, vai ser possível aumentar a memória compartilhada com os gráficos integrados. Na opção abaixo, é possível escolher a quantidade de memória RAM que será compartilhada com a APU. Agora, é só navegar até a aba Exit e gravar as alterações que foram feitas. O PC vai reiniciar e já podemos fazer a instalação limpa do sistema operacional. Vou abrir aqui o CPU-Z para mostrar as configurações para vocês. Eu acabei instalando a versão mais básica dos drivers da AMD, mas por uma questão de otimização e desempenho. Vou só posicionar a janela aqui à esquerda e abrir o Afterburner. A versão full do driver Adrenaline acaba sendo instável em algumas atualizações, e quando se refere a gráficos integrados, eu prefiro instalar a versão mais básica do driver da AMD. Assim, o PC ganha um pouco mais de desempenho. Falando um pouco das especificações, estou testando um Ryzen 5 5600G com um TDP de 65 watts. Mais abaixo é mostrada a frequência da CPU, que oscila entre 3.9 e 4.4 GHz. Mudando de aba, tem os detalhes dessa placa-mãe. Um modelo ASRock B550M ITX. Descendo, tem a versão da BIOS utilizada, BIOS inclusive que foi atualizada após a montagem. Na próxima aba tem as especificações da memória RAM. Notem que são um total de 16 GB de RAM no padrão DDR4 em Dual Channel, funcionando na frequência de 1600 MHz, que multiplicado por 2 equivale a 3200 MHz, como já havia demonstrado nos ajustes que fiz na BIOS da placa-mãe. Aqui no Afterburner é possível conferir a versão do driver Adrenaline, que na época desse teste estava na versão 23.9.2. Mais acima dá para conferir os clocks de memória RAM, confirmando a frequência do CPU-Z, funcionando a 3200 MHz, com a APU oscilando entre 400 e 1900 MHz, o que é normal quando a APU não está em uso intenso. Bom, bora fechar tudo e fazer alguns testes. Já com o jogo aberto, notem que os gráficos estão bem bonitos. Vou mostrar as configurações para vocês. Vindo aqui em Display, o próprio jogo informa que estão sendo utilizados gráficos integrados da AMD, V-Sync desligado, FPS Limit em 120, resolução de tela em 1080 pixels, mais renderizando em 756 pixels, isso porque estou utilizando escala de resolução em 70%. Trocando aqui de aba, estou usando a pré-definição gráfica do low ou do baixo, dependendo do lado da rua que você mora e como você quiser chamar. Retornando para o jogo, ligando as estatísticas do Afterburner, já dá para notar a Vega 7 com 99% de uso. A sua frequência também está no máximo a 1900 MHz. A temperatura está ok a 56 graus. Eu até pensei que a temperatura seria um problema nesse gabinete super compacto, mas o cooler que eu estou utilizando é muito bom e está dando conta do recado, mantendo a CPU bem fria. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Consegui. Ótimo. Falando em CPU, seu uso é muito baixo, não chegando a 20% de seu uso, o que até justifica as constantes oscilações na frequência, entre 3.6 e 4.4 GHz. Nada que comprometa o desempenho do sistema, mas como a APU está em uso máximo, acaba limitando o uso da CPU. O uso de memória RAM está em um nível bem aceitável, registrando apenas 55% de uso, o que é muito bom, galera, levando em conta a memória compartilhada e a qualidade gráfica do jogo. As frequências estão funcionando no máximo a 1600 MHz, lembrando que vocês devem multiplicar esse valor por 2, para obter os 3200 MHz reais de frequência nas memórias.
Vou pular esse trecho para ir direto pro fight. Eu quis trazer esse trecho para testar essa área de maior vegetação, e notem que ainda assim o jogo se mantém em 30 FPS. É perfeitamente possível jogar assim, com escala de resolução. Os gráficos não me agridem e o jogo ficou muito fluido. Dá pra notar na vegetação em volta o serrilhado, mas, pelo menos pra mim, não é um motivo que estraga a experiência de jogo. Eu resolvi avançar mais um pouco para testar o desempenho nessa luta épica contra o Baldur. Eu notei que quando tem transição entre os trechos de gameplay e essas cenas pré-programadas, ocorrem umas quedas brutais nas taxas de FPS, mas depois o jogo estabiliza e a taxa de quadros volta a subir. É inútil! Indo pro próximo game da lista. Aqui a situação foi tensa e dramática. Eu comecei testando o jogo com o mínimo possível. Vou abrir o menu e mostrar as configurações para vocês. Comecei com a resolução em 1366 por 768 pixels. Usei o preset gráfico Priorizar Performance. Desliguei a sincronização vertical. Aqui está o ponto mais dramático. Utilizei o FSR 2 no modo Performance. O jogo ficou com um serrilhado terrível e mantive as outras configurações do preset. E só desliguei o Motion Blur. Com o jogo aberto e estatísticas na tela, e o resultado foi um Resident Evil com 34 FPS jogáveis. Toda essa chuva e ventania derrubam o desempenho do PC. Eu quis trazer esse trecho justamente por ser muito pesado. A Vega 7 ficou em 99% de seu uso e o uso de memória ficou bem próximo dos 80%. É possível de se jogar, só não acho recomendável. E esse é o cenário que mais exige do hardware do PC. Normalmente, a galera que faz testes em hardware evita esse cenário na chuva e acaba escondendo do público como é deficiente rodar o Resident Evil 4 com gráficos integrados. Alterando um pouco o trecho da gameplay, agora enfrentando uma horda de zumbis, agora de fato eu tenho um jogo a 30 FPS jogáveis. Eu me sinto jogando um clássico do PS2, tirando a minha inabilidade em acertar um alvo, e isso não tem a ver com a qualidade gráfica. De fato, eu tenho uma gameplay jogável. Só não recomendo montar um PC com gráficos integrados exclusivamente para rodar Resident Evil 4. Não satisfeito com baixo desempenho no jogo, resolvi testar o modo Mercenários na mesma configuração. Aqui os gráficos integrados brilharam, eu tive uma experiência bem próxima dos 60 FPS, ainda com gráficos de PlayStation 2. Vou só ganhar vantagem desses zumbis para trocar a qualidade gráfica. Como a APU estava segurando uma média de 50 FPS, resolvi testar o Fidelity FX no modo qualidade, mas mantendo a resolução atual. Voltando para a trocação sincera contra os NPCs, mas com a vantagem de ter um ganho na nitidez da imagem, eu finalmente passei a acertar onde estava atirando.
Bora pro próximo teste. Olha que não tá de todo mal. Comecei o teste na resolução de 1080 pixels, com o V-Sync desligado. Aqui nas opções de Upscaling, eu ativei o FSR2 no modo balanceado e mantive a resolução dinâmica desligada. Aqui na aba de gráficos, eu utilizei basicamente o preset gráfico do MED, mas com algumas customizações. Configurei a qualidade das texturas no alto, usei os filtros anisotropic em 8x, só para compensar o borrado no serrilhado das texturas. De resto, eu deixei tudo no médio. Ligando aqui as estatísticas do After, eu tenho uma gameplay a 30 FPS no prédio mais alto da cidade. Dá para notar, o serrilhado nos prédios mais distantes também fica evidente lá no fundo o cenário mais borrado. Bom, vou começar a me mover um pouco para sentir o jogo. Aqui no meio dos prédios a taxa de quadros já subiu um pouco. É mais nesses cenários com árvores ou com objetos em movimento que ocorrem quedas de frames, mas o jogo está sempre fluido, acima dos 30 FPS. Aqui nesse ponto ocorreu um rápido stuttering, e o motivo é a memória VRAM que bateu os 4 GB, mas aí é mais uma opção minha pela qualidade gráfica em detrimento da fluidez de jogo. E quem quiser pode reduzir a qualidade das texturas, pro médio ou pro baixo, para reduzir o consumo de VRAM. Pessoalmente não vejo a necessidade do uso de 32 GB para aumentar o uso de memória compartilhada com a APU. No final, o desempenho será o mesmo, só que com um custo muito maior nos módulos de memória. Resolvi descer para testar se ocorriam quedas de frames em pontos com densidade de NPCs maior, mas mesmo nesse cenário mais exigente, a gameplay continuou bem fluida e constante a 30 FPS. Bora testar os emuladores. Aqui no Batoceira eu tenho algumas ROMs de diversos consoles. Tenho ROMs de GameCube, Game Boy, Dreamcast, Xbox, Sega 32X, entre vários outros. O que me interessa agora é o PlayStation 2. Abrindo aqui o menu para mostrar as configurações, para poder exibir o contador de FPS na tela, foi obrigado a optar pelo PSX2 Libretto. Essa é uma versão mais enxuta do emulador clássico do PS2. Das demais opções, deixei a resolução em Full Screen. Em Video Mode, configurei a renderização em 1920 por 1080 pixels. Ativei a suavização das texturas pelo filtro bilinear. Em Shader Set, utilizei a opção Bilinear Simple. E de resto, eu mantive as demais opções inalteradas. Que nostalgia rever a BIOS do PlayStation 2. Ali em cima, no canto superior direito, é exibido o contador de FPS. Eu tenho uma gameplay bem fluida e constante, mas com algumas leves travadas. Acredito que isso aconteça sempre que um arquivo precisa ser carregado, conforme vou avançando no cenário. É semelhante à leitura que era feita pelo drive de DVD do PlayStation 2 original.
difícil mesmo é me acostumar com essa jogabilidade. Usar o direcional de andar como forma de mirar no inimigo, sei que faz parte da experiência de jogo, mas é bem diferente com o que estou acostumado hoje em dia. Esse tanto de serrilhado no jogo é por conta do emulador. Lembrando que eu escolhi essa versão do PSX2 para poder exibir o contador de FPS na tela. A versão tradicional do emulador apresenta maior qualidade nos gráficos dos jogos. O que eu gosto em Black é o detalhamento de cada arma. Essa atenção que era feita nesses detalhes era surreal. Outra marca desse jogo era a destruição dos cenários. Os controles não são fáceis de se acostumar. Provide overwatch for Echo 5-1. They are moving to Rally Point Z, over. Copy that. On station. They're coming in through the wall. Hora de testar outro jogo. Athena, you will suffer for this. Don't let him open the door. Chegou a vez de testar o Bom da Guerra 2. Aqui as travadinhas são mais constantes, mas o jogo tá rodando fluido bem perto dos 60 FPS. Cada vez que o jogo exibe esse tutorial de apertar botões, dá uma leve travada que atrapalha a gameplay. Resolvi avançar para outro trecho no jogo, agora em um cenário aberto para testar o desempenho do hardware em um cenário mais amplo. Aqui eu tenho uma gameplay a 60 FPS constantes. Continuam ocorrendo leves travadinhas, mas que não comprometem a gameplay do jogo.
O próximo teste vai ser no Nintendo Switch. Eu não tenho muitas ROMs do console, mas vou começar mostrando as configurações. Aqui na primeira opção é possível escolher o emulador que vai rodar o jogo. Eu mantive essa opção em alto. Em Video Mode, selecionei a resolução de exibição em 1920 por 1080 pixels. Em Video Resolution, selecionei a opção de 720 por 1080 pixels. Dessa forma o jogo será renderizado em 720 pixels, mas exibido em uma tela de 1080 pixels. Em filtros de textura, optei por utilizar o FSR com a Vulkan. Isso corrigiu o serrilhado na vegetação do jogo. Ativei também o filtro FXAA e de resto mantive todas as configurações. Pulei toda a introdução para já testar a gameplay do jogo. Aqui, infelizmente, não tem contador de FPS, mas dá para ter uma boa noção de como o jogo está rodando. O uso do FSR deixou a vegetação bem bonita. Se você só instalar a ROM e sair jogando, mesmo com o filtro FXAA ligado, a qualidade da vegetação fica horrorosa. A mágica aqui acontece com o FSR ligado. Olha como o jogo ficou bonito. O legal é como esse hardware é simplório, mas ao mesmo tempo muito versátil. Eu consigo rodar jogos de PC, PlayStation 1, 2 e 3, jogos de Xbox, Nintendo GameCube, Switch, além de clássicos do Super Nintendo, Sega Dreamcast, Mega Drive, e isso tudo com um PC bem de entrada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem ligados no canal para quando surgirem mais testes. Eu sou o Amigo Imaginário. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Valeu, falou e até!